sabe que a referência é o céu. E é fantástico porque antes de Jesus ir para o Calvário, o céu estava nele. Ele falava assim, São de Mateus, o reino está entre vós. Usa muito essa expressão, São de Mateus, o reino já está entre vós. Ele não falava dentro de vós, era entre, porque o reino estava nele e ele no meio dos discípulos. Então todo o céu estava em Cristo, né? Todo o céu estava convergindo em Cristo ali, toda a vontade, toda a revelação, né? Ele revelou o Pai, ele revelou o céu, ele revelou tudo. Estava em Cristo. A partir do momento que o Senhor ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele veio morar em nós. Então agora não é Cristo mais no lugar, mas é Cristo nos discípulos. Continua os céus sendo formados em nós. Aí ele faz essa parte, quando ele fala a oração. Que nós temos que trazer os céus, um céu, né? O céu para a terra. Quando ele fala assim, venha a nós o teu reino. É a nós, né? Não é a terra, é a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. É justamente isso que eu pensei quando Jesus ele fala seja feito na terra como é em cima, no céu, como é no céu. Né? Você vê que lá em Apocalipse Deus fala, o Senhor fala para João, né? Sobe, João. Porque é necessário que ele suba para contemplar as coisas lá em cima, até mesmo para trazer a revelação para a terra. Então a referência, sem dúvida nenhuma, realmente é o céu. É a própria oração do Senhor quando ele estava ali antes da sua morte. Ele falou, olha, eles não são do mundo, mas guarda eles. Ou seja, nós não pertencemos, porque nós fomos gerados. E quando nós fomos gerados, né? Isso é tremendo, né? Você foi gerado, você é um cidadão celestial. Porque assim, essa nova natureza que em nós, né, foi gerada através do Espírito, quando nós recebemos o Filho de Deus, eu costumo dizer receber, né? Não aceitar, sim. Porque nós recebemos Ele que nos aceita. Então essa natureza que foi gerada em nós é uma coisa espiritual. Entendeu? E o céu tem tudo a ver com isso. Porque a cultura é um outro reino. É um reino que não é dessa terra. É aquilo que Jesus falou, se o meu reino fosse desse mundo, seria tudo diferente, falou para Caifás, para Pilatos. Então, realmente, o céu é uma coisa que a gente sente falta do céu. Nós falávamos em off que é em Israel, né? Israel tem algo diferente naquela terra. É o centro da terra, né? Israel tem algo diferente ali. É como se eu vi uma pessoa falando de Israel. Israel, ele foi criado. Israel foi criado de uma forma diferente. Eu vi uma pessoa falando que quando tu vai a Israel, é como se estivesse... Olha só que legal. É como se tu estivesse voltando para o ventre. Olha que forte. Que forte, né? É muito tremendo essa visão, né? Né? E é verdade. Toda vez que a gente fala de voltar a Israel, de ir a Israel, fala, Sião, né? E também fala assim, subir. Subir, não no sentido de, tô subindo, tipo assim, monte, altura, né? Mas subir assim, nível, no mundo espiritual, entendeu? Estou subindo. Então Israel é uma coisa maravilhosa, eu pensei a respeito disso. Mas vamos falar sobre Gênesis, né? Gênesis é o início, também é a origem, né? Também é traduzido como a origem. Sabe que Israel, cara, só de falar já me emociona, né? Eu também. Já me emociona. Eu tinha, cara, sei lá, meus 7, 8 anos, 9 anos. Eu tinha um sonho, eu tinha 3 sonhos constantes. 3 sonhos. Desses 2, vou citar 2. Vou citar só um. Desses 3, eu de vez em quando eu sonhava com uma cidade gigantesca. E eu falo para minha mãe, eu sonhei com prédios enormes. Só que os prédios eles são de cristais. Mas eram, irmãos, assim, prédios enormes, casas enormes, algo fora da realidade humana, pela altura, sabe? Pela construção, e era de cristal. E hoje, pelo Santo Evangelho, eu tinha 8 anos, eu entendo que o Senhor estava me dando reflexos, né? Visões da Jerusalém Celestial. Porque ela e é tremendo que o Senhor usa o cristal, porque a nossa essência é ser transparente. É ser transparente. Só pegando um gancho aqui, o Senhor levantou Moisés, o Senhor criou Moisés com um propósito, né?
propósito era ser libertador. No meio do caminho, Moisés ele vai tentar exercer aquilo que ele foi criado para fazer, mas na força do braço dele. Ou seja, com entendimento. E ele, quando ele vê os hebreus sendo castigados ali, por egípcios, ele vai na força do braço dele e vai exercer aquilo que ele entende que ele deveria. E ele mata um egípcio. Quando ele mata um egípcio, talvez se conjecturando, ele entenda, poxa, comecei a exercer o meu ministério. E desde o começo que eu estou falando de ministério. E aí, cara, os seus irmãos hebreus acusaram Moisés. E talvez Moisés não entendeu muita coisa. Peraí, eu estou exercendo o que eu fui criado para exercer e estou tendo oposição dos meus irmãos. Então você que está em casa, né, talvez você, Fabrício, ou Anelisa aqui nos bastidores, é assim mesmo. Você começa a exercer o papel, aquilo que você foi criado para exercer, fazer aquilo que você foi criado para fazer, muitas das vezes a oposição vem dos irmãos, da fé, são os de casa. Os de fora não são opositores para você, porque você sabe que eles não vão te parar, né? Mas às vezes são os de casa, não se preocupa não. Então Moisés ele sai dali e cerca de 40 anos depois ele vai ter um encontro com o Eterno lá no Sinai. E quando ele tem esse encontro com o Senhor, e o Senhor consegue convencê-lo do propósito dele, e ele aceita o propósito, aí ele, bom, conjecturando uma vez mais, vamos embora. Aí ele falou, espera aí, tem uma coisinha aí que você tem que saber. E aí ele manda Moisés ficar a mão dentro do roupão ali, né? Sim. Quando Moisés tira a mão de Moisés está lepra, tomado de lepra. E aí ele, novamente, o Senhor orienta a enfiar a mão na mão dele, diz a palavra que sai com uma mão de uma criança, recém-nascida. Essa lepra é pecado, né? A lepra na antiga aliança é a tipologia do pecado. De uma forma temática, o Senhor estava querendo ensinar ao povo o que o pecado fazia no espírito do ser humano, na alma do ser humano. Então ele usava a lepra, que era algo no corpo. O ser humano entendeu o que estava acontecendo no interior dele. Você se pegou. Então a lepra, aonde a lepra estava, a lepra comendo aos poucos, assim o pecado. Por que você dificilmente luta contra o pecado? Porque o pecado não é falando de minhoca aqui. Ele não vem de uma forma, ele vem de uma forma sorrateira, devagarzinho. Aonde a lepra estava, ali, aquela parte se tornava carne morta, então se tornava insensível. Pode bater, pode fazer o que quiser, porque ela não sente nada. Isso você está falando que assim está o espírito do ser humano e a alma, insensível. O mundo está pegando fogo, cara. Né? Guerra, tudo quanto é lado, você está insensível no espírito, pecado. Então, quando ele tira aquilo dali, porque você dá a mesma código aqui do cristal. Não, para andar comigo tem que ser transparente, tem que ser limpo. Tem que estar limpo. E isso ainda te impede. São obras mortas. Por isso que o Senhor usa aquela parte do enfiar a mão e tirar a mão ali. É o Senhor que vai purificar. E o Senhor purifica Moisés. Então, para você andar com o Senhor, tem que ser transparente, como é a Jerusalém, né? Você vai ver, quando você olhar para Jerusalém no tempo futuro, você vai lembrar disso que eu estou te falando agora. Que é com o corpo glorificado, você e a Jerusalém vai ser basicamente uma coisa só. Entende? Você, assim, ao olhar para você, assim, eu vou ver a cidade, ao olhar para a cidade, eu vejo você. Uma coisa só. Então eu sonhava com isso, cara. Então, de verdade, isso que você falou é muito forte. Nós voltamos e passar a bola para você, mas enquanto você falava, eu nunca tinha pensado nisso. Se você parar para pensar, é o único ponto da Terra onde o Senhor é o Rei. Podemos aí. Muito forte, né? Que isso. Muito mesmo. Aí, assim, Gênesis, né? A gente vê na própria criação ali. Quando Deus ele cria um homem, você vê que o apóstolo Paulo ele coloca a ordem. Quando ele fala da ordem da criação, ele fala espírito, alma e corpo. Então o homem aqui em Gênesis, primeiro o espírito já tinha sido criado porque estava em Deus. Aí ele desce na terra, desce na terra, faz um boneco de barro, depois ele sopra o espírito. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, nós já existíamos em Deus, antes mesmo desse tabernáculo terrestre, que um dia nós vamos deixar. Sim. E quando falava de pecado, a causa da morte é o pecado. Adão só morreu porque ele pecou. Ele, conforme está em Gênesis, ele desobedeceu, ele comeu da árvore e ele morre. Morre na hora. Nós sabemos que tem 3 tipos de morte.
quando Adão comeu, de fato se cumpriu a palavra de Deus, né? Que ele morreu primeiro, ele morreu no espírito, que é a primeira morte que ele recebeu ali, no espírito. Depois da segunda morte, 930 anos depois, a morte física. E a terceira morte nós não sabemos, que é a morte eterna. É quando o corpo ele se desliga, ele está eternamente afastado de Deus. Essa é a pior morte. É a pior morte. Isso é algo para nós pensarmos. Primeiro é a morte espiritual. Segundo, a morte física. E a morte eterna é a pior de todas elas. Então, enquanto nós estamos aqui em carne, temos essa oportunidade de ler essa palavra, de receber essa palavra, e através disso nos arrependermos e alcançarmos a vida eterna em Cristo. E é o grande desafio de todo ser humano. Todo ser humano que já passou pela Terra, ele tem que ponderar sobre isso, sobre morte, sobre vida, morte, céu e inferno. Em Gênesis ele nos mostra a criação, nos mostra a queda, que foi algo que nós sentimos até hoje. Com todo respeito, tem alguns cabelos grisalhos devido à queda. E as calvícies. Para sair, né? Devido à queda. Então nós sofremos. Todas as vezes que eu olho, que eu vejo, né? Catástrofe, doenças, peste, eu me remeto a Gênesis. Eu penso na hora. O que aconteceu ali em Gênesis? Por quê, né? Ali foi a causa. A sedução, né? A mulher foi seduzida e com isso levou o homem. Porque o apóstolo Paulo diz que o homem não foi enganado, e sim a mulher, né? Então eu penso em Gênesis sempre quando eu vejo uma situação assim de doença. Tudo tá ali, né? Ali é o princípio. Gênesis. Então Deus, eu creio que Ele permitiu, né? Ele revelou em Gênesis, deixou por escrito, né, através de Moisés, para nós sabermos como que foi a origem. Porque Gênesis, além de ser o início, também é a origem da criação.